Olá, olá, vamos para mais uma aula de xadrez. A gente estava estudando a defesa siciliana e a gente vai dar uma olhada ainda em algumas linhas dessa defesa, principalmente jogando, claro, com as peças pretas. São as principais ideias que nós iremos analisar aqui. Então vamos lá. A gente já sabe que a defesa siciliana é uma alternativa contra E4, né? A gente joga aqui em C5, o adversário joga cavalo F3 e a gente joga G6. Essa é a opção do dragão acelerado. Porque quando a gente joga contra D4, a gente captura, o cavalo captura e a gente joga cavalo C6. Nesse momento, a jogada C4 é o que caracteriza a Maroczy. E a nossa alternativa aqui é jogar bispo G7. Bispo G7, ele joga bispo em E3, defendendo o cavalo no centro. Depois a gente joga cavalo F6, ele joga cavalo C3 e a gente roca. Beleza, a gente já está com uma estrutura decente aqui, uma estrutura interessante, então a gente só precisa terminar o nosso desenvolvimento. O adversário joga bispo E2, pensando no roque, e a gente joga D6. Essa jogada aqui é muito importante, preparando o E5. Roque, a gente pode trocar o cavalo toma em D4, bispo toma em D4, e a gente joga bispo D7. Depois de dama D2, bispo C6, as brancas têm como alternativa F3, e agora a gente joga A5. A gente pensa nessa jogada para avançar depois para A4, né? E essa jogada ela só funciona se a torre da coluna, né, ela estiver fora. Então, por exemplo, a gente tem aí um plano de um movimento de cavalo, né, de uma manobra de cavalo. Jogar primeiro ali em D7, depois chegar ali na casa C5. Só que tem um detalhe. Agora, existem muitas opções para as peças brancas, e uma delas pode ser, por exemplo, a torre de A jogar para C1. Se essa torre sai daqui dessa coluna, aí a gente pode jogar em A4, porque a gente tem a entrada da dama. Se ele joga, por exemplo, B4, agora a gente tem um en passant, né, a mágica, porque a gente está na quinta fileira, o adversário andou duas casas com o peão, a gente toma, ele toma, e agora a gente tem a entrada dessa torre aqui, né? Nossa torre ela consegue jogar em A3. Então pode ser uma posição interessante para as peças pretas jogarem. Uma posição interessante da gente continuar o jogo a partir daí e ver as ideias que a gente consegue desenvolver. Beleza, ele também tem a opção de jogar a torre de F para D1, apoiando a dama ali, certo? Eu jogo em A4 e se ele joga B4, toma, e agora, né, ele tem a opção de fazer a troca e não fica tão interessante porque, né, a gente fica mais fraco ali naquela ala. Mas uma outra opção também é a jogada B3. Se ele joga B3, a gente tem como resposta A4, B4 ele fica com uma ala ali da dama muito sólida, e se eu jogo o cavalo D7, eu continuo aquela ideia que eu tinha anteriormente da manobra de cavalo. Por exemplo, agora, se bispo toma em G7, aqui, rei toma G7, e eu tenho a entrada da dama por aquela diagonal ali que ainda tem um cheque, né? Tem algumas ideias interessantes. É uma boa opção para as peças pretas. Outra jogada pode ser bispo F2. Ele pode recuar ao invés de trocar os bispos. Também é uma boa opção. Eu jogo cavalo C5, terminando a minha manobra. Se a torre de A vem para B apoiando essa avalanche de peões, E6 é a jogada que enfraquece o peão, né? Mas ela compensa aqui pelas ideias que eu tenho. Eu tenho a jogada bispo E5, eu tenho o avanço de peão ali para F5 também, é uma jogada interessante. Bispo D1, pensando ali na entrada na casa C2, eu tenho F5, continuando com a ideia, peão toma, torre toma, porque agora eu continuo com um ataque muito poderoso ali na ala do rei, né? Eu tenho bispo ali indo para E5, tenho torre chegando em H5, bispo C2 ataca a torre, torre H5, torre de F1, bispo toma o peão. Por quê? Se ele toma aqui, eu tenho dama G5 cheque, dama toma G5, torre toma G5, eu recupero ali, né,
atacando o cavalo e ganha um peão, na verdade, né, no final das contas. Então, beleza. As brancas, elas têm essa opção, né? Mas bispo E3 evita a troca e a gente tem que continuar de uma maneira diferente. Que a gente pode continuar com cavalo C5, continuando a nossa manobra de cavalo. Torre de A para B1, apoiando essa descida de peões. A gente tem a mesma ideia aqui, ó. Em E6, pensando na chegada do bispo E5, pensando na jogada de peão F5 para trocar esses peões. Torre de F vem para D1, pensando nesse peão fraco que a gente tem ali em D6, a gente joga bispo E5, apoiando o peão e pensando também nas nossas manobras de ataque. E as brancas agora, elas podem jogar F4, atacando o nosso bispo, uma jogada interessante. Bispo toma C3, dama toma C3, a gente troca esse bispo pelo cavalo, e depois a gente tem cavalo toma peão, né, atacando a dama ali ainda. Uma jogada bem interessante. Uma alternativa muito boa para as peças pretas. Se bispo F1, aqui ó, bispo F1, a gente joga dama H4 direto. E as brancas podem jogar H3. Se H3, dama G3, F4, bispo captura cavalo, dama captura bispo e cavalo toma E4, peão grátis aqui para as peças pretas. E se G3, a gente joga dama F6, com as mesmas ideias ali, ó. Troca dos bispos, nosso rei está bastante seguro, e a gente ainda tem um ataque muito interessante, aquele peão ali de F3. Ele não consegue segurar tudo, né? Muita coisa ali para a dama sozinha. Então, depois dessas ideias, algo interessante para as brancas também é bispo D4. Bispo D4 tem quais pensamentos aí? Quais intenções? O meu adversário, ele quer jogar a dama em E3, ele quer depois trazer a torre dele para D2 e ele quer finalizar o desenvolvimento dele com uma torre em D1, né? Ele quer trazer essa sincronia para as peças dele. E eu tenho como ideia dama E7. E depois, se bispo toma em E5, D toma em E5, parece uma estrutura ruim, mas eu tenho um domínio interessante dessas casas centrais. Não é ruim para as pretas. E se bispo F1 agora, torre de AD8, dama em E3, bispo toma D4, torre toma D4, E5. Olha que interessante aqui, ó. Eu estou atacando a torre e eu também tenho a ideia de manobrar o cavalo de novo. Trazer o cavalo para fortalecer aquelas casas centrais e depois jogar em F5 também. Por exemplo, se continua com torre D2, F5, E toma, G toma, né? Sempre esse peão aqui trazendo para dentro o ataque, porque aqui eu tenho uma série de ataques interessantes, de 10 interessantes para as peças pretas. Vou trazer meu rei ali para H1, né? Vou trazer a torre primeiro para G8, na verdade H8, rei para H8, torre para G8, e depois eu desenvolvo essa torre ali jogando em G6, trago a outra torre de D para G8, e ainda tenho como melhorar essa posição do meu cavalo, né? Trazendo ele primeiro para E6 e depois para a casa D4. Então são algumas ideias aí que nós podemos desenvolver dentro da defesa siciliana, dragão acelerado. Minha dica é sempre você analisar, olhar o vídeo e depois você tentar colocar a posição no computador, por exemplo, no Lichess, e enfrentar os bots, né, na posição específica. É bem interessante para a gente dar continuidade às ideias que a gente desenvolve aqui e também para a gente conseguir lembrar das ideias, né? Porque tem muitas ideias que são diferentes e essas ideias elas acabam servindo como exemplo para o nosso desenvolvimento dentro do jogo. Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Até muito em breve. Tchau, tchau.